Você já ouviu falar de Ícaro, o jovem que desafiou os céus? Em uma tentativa desesperada de escapar da prisão, ele se aventurou nas alturas, mas sua ambição o levou direto à queda. Hoje, você descobrirá a trágica história de Ícaro, um conto que nos ensina sobre os perigos da arrogância e a busca por liberdade. A história começa na ilha de Creta, governada pelo poderoso rei Minos, um soberano conhecido tanto por sua astúcia quanto por sua crueldade. Creta era um centro cultural e político no mundo grego, e o poder de Minos era amplamente temido e respeitado. Ele havia ordenado que Dédalo, o mais brilhante inventor da época, criasse um labirinto monumental para aprisionar o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, fruto de uma união condenada entre a rainha Pacífae e um touro enviado pelos deuses. Este labirinto, projetado como um enigma de paredes de pedra altas e passagens sem saída, era considerado uma obra-prima da engenharia e um símbolo do domínio de Minos sobre a criatura e sobre aqueles que ousassem desafiar sua autoridade. Dédalo, conhecido por suas habilidades excepcionais, dedicou-se ao projeto com maestria, criando um espaço tão intricado que até ele mesmo teria dificuldade em escapar sem um guia. Contudo, seu talento inigualável também o tornava uma figura perigosa aos olhos do rei. Quando Teseu, um príncipe ateniense enviado como sacrifício ao Minotauro, chegou a Creta, sua coragem e determinação inspiraram Ariadne, filha de Minos, a traí-lo. Ela forneceu a Teseu um novelo de fio, seguindo as instruções de Dédalo, para ajudá-lo a navegar no labirinto. O plano teve sucesso e Teseu conseguiu matar o Minotauro e escapar. Quando Minos descobriu a traição, sua ira foi implacável, e ele voltou sua vingança contra Dédalo, culpando-o pela humilhação sofrida e pela fuga de Teseu. Assim, Dédalo e seu jovem filho Ícaro tornaram-se prisioneiros do próprio monarca que outrora o admirava. Como castigo por sua suposta traição, Minos ordenou que Dédalo e seu jovem filho, Ícaro, fossem trancados em uma imponente torre de pedra, erguida sobre um penhasco íngreme e cercada pelo vasto e implacável mar Egeu. A torre, projetada para ser inescapável, tinha apenas uma pequena janela no topo, que oferecia uma vista distante do céu e do horizonte. Para Minos, era um castigo exemplar, isolar o homem que havia criado o labirinto em um espaço que ele não conseguiria decifrar ou vencer. Para Dédalo, no entanto, a prisão não era apenas um local de confinamento, mas um desafio à sua mente engenhosa e um teste ao seu espírito indomável. Dédalo rapidamente começou a observar tudo ao seu redor, buscando uma forma de escapar. Ele notava os pássaros que sobrevoavam a torre com liberdade e inspiração, e foi aí que concebeu seu plano mais audacioso. Ele percebeu que o céu era a única rota que Minos não poderia controlar. Durante semanas, talvez meses, Dédalo e Ícaro juntaram penas que os ventos traziam ou que eram deixadas pelas aves próximas. O inventor, com suas mãos habilidosas, começou a moldar asas artificiais, utilizando cera derretida de velas e tiras de couro como suporte. Conforme trabalhava, ele explicava ao filho a importância de seguir suas instruções à risca. Voar alto demais significava arriscar que o calor do sol derretesse a cera, enquanto voar muito baixo poderia molhar as penas no mar e arruinar tudo. Para Dédalo, o plano era um símbolo de esperança. Para Ícaro, era a promessa de liberdade. Finalmente chegou o tão aguardado dia da fuga. O céu estava limpo e o vento soprava suavemente, criando as condições ideais para o plano ousado de Dédalo. Com as asas firmemente presas aos ombros, pai e filho se prepararam para deixar para trás a torre onde haviam estado cativos. Dédalo fez um último ajuste nas asas de Ícaro e repetiu seus conselhos: voar com cautela, manter a altitude certa e nunca se aproximar do sol ou do mar. Com um salto audacioso, ambos alçaram voo, seus movimentos imitando os pássaros que tanto haviam observado. A princípio, a fuga parecia um milagre. Pai e filho deslizavam pelo ar, movendo-se com graça e leveza sobre o mar azul que cercava Creta. As águas antes ameaçadoras agora eram apenas uma paisagem distante sob seus pés. Eles riam e se maravilhavam com a liberdade que sentiam, algo que havia parecido impossível na escuridão da torre. No entanto, à medida que Ícaro ganhava confiança, a emoção começou a dominá-lo. Ele sentiu o vento no rosto e a vastidão do céu como um convite para ir além.
A euforia tomou conta de sua mente, e ele começou a se afastar de Dédalo, subindo cada vez mais alto. Ignorando os avisos do pai, Ícaro acreditava estar no controle de seu destino, desafiando os limites impostos pela razão. Para ele, aquele momento era uma prova de que podia superar qualquer obstáculo, até mesmo o sol que brilhava acima. Enquanto Dédalo mantinha uma rota segura, observando com preocupação o voo de seu filho, Ícaro se afastava cada vez mais. A sensação de liberdade que experimentava parecia embriagar sua mente, como se o céu não tivesse limites para ele. Ele olhava para o sol, brilhante e imponente, sentindo-se invencível. O calor que emanava parecia um desafio a ser vencido, uma barreira que ele acreditava poder superar. Ícaro esqueceu as palavras de cautela de seu pai e começou a bater suas asas com mais vigor, subindo em direção ao brilho dourado. A cada batida de asas, ele se aproximava do sol, mas também de seu próprio destino trágico. O calor intenso começou a fazer efeito, amolecendo a cera que unia as penas de suas asas. Ícaro não percebeu imediatamente, tomado pela emoção do momento. Mas logo o som das asas enfraquecendo o alertou. As penas começaram a se soltar, flutuando no ar ao seu redor, enquanto ele sentia a estrutura das asas desmoronar. O pânico o alcançou tarde demais. Sem as asas que o sustentavam, Ícaro começou a despencar, caindo em direção ao mar vasto que havia admirado momentos antes. Seu grito ecoou pelo céu, um som que Dédalo jamais esqueceria, marcando para sempre a liberdade que terminou em tragédia. Ícaro tentou, em desespero, manter-se no ar, mas foi inútil. Ele despencou em uma queda rápida e descontrolada, atingindo as águas profundas com força. Aquele trecho do mar, que testemunhou o fim de sua ousadia, passou a ser conhecido como o Mar Icário, uma lembrança eterna de sua breve e audaciosa jornada. Dédalo, voando mais abaixo e em segurança, ouviu os gritos do filho, mas nada pôde fazer além de assistir, impotente, à tragédia. Seu coração se partiu ao vê-lo desaparecer nas águas que antes representavam esperança. Apesar da dor esmagadora, ele sabia que não poderia parar. O luto por Ícaro seria um peso que carregaria para sempre. Ele seguiu seu voo até a Sicília, onde finalmente encontrou refúgio. Lá, em uma terra distante de Creta e das lembranças de sua prisão, Dédalo dedicou seus dias à invenção, mas agora com um coração marcado pela perda. Cada criação sua era, em parte, uma homenagem ao filho que desafiou os limites humanos, mas pagou o preço mais alto por sua ambição e liberdade. A tragédia de Ícaro é um alerta poderoso sobre os perigos da imprudência e da desobediência. Ao mesmo tempo, nos inspira a sonhar e buscar a liberdade, desde que respeitemos nossos próprios limites. Esta história, apesar de sua antiguidade, continua sendo uma lição atemporal sobre o equilíbrio entre a ambição e a humildade. Qual a sua interpretação dessa lenda? Compartilhe nos comentários e até o próximo vídeo.